Sabe aquelas histórias que começam com "eu ouvi de um amigo de um amigo"? Pois é, essa não é uma delas. O que vou te contar me foi dito por uma pessoa em quem confio. Eu sei que pode parecer loucura, e talvez seja mesmo, mas acredito em cada palavra que ele me disse. Ele nunca foi de inventar histórias, muito menos de exagerar. Mas naquela noite, quando nos sentamos para tomar uma cerveja depois do trabalho, eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: medo. Medo puro, visceral, como se ele estivesse revivendo cada segundo do que me contava. E ao final daquela conversa, fiquei com a sensação de que nem todos voltaram daquele sítio. Tudo começou numa sexta-feira à tarde, quando ele e alguns amigos decidiram fugir da cidade e passar o final de semana em um sítio isolado. Um lugar que prometia tranquilidade e desconexão da correria do dia a dia. Um refúgio na natureza, longe de qualquer sinal de celular ou do barulho dos carros. Um paraíso. Pelo menos, era o que eles esperavam encontrar. Chegaram ao sítio ao entardecer. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de um laranja dourado que se refletia no lago próximo à casa. A visão era deslumbrante, quase mágica. Enquanto estacionavam os carros na entrada da casa, ele contou que sentiu algo estranho. Não era nada que ele pudesse explicar com clareza. Talvez uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Mas ele descartou essa sensação rapidamente, atribuindo ao estresse da semana que havia passado. O grupo era composto por 5 pessoas. Ele, o Eduardo, o cara que me contou tudo, a namorada dele, Clara, e mais 2 casais de amigos, Renata e Lucas, e Marina e Guilherme. Eram todos amigos de longa data, acostumados a fazer viagens juntos e passar finais de semana em lugares afastados da cidade. Não havia motivo para desconfiança ou preocupação. Era só mais uma viagem para descontrair. Ao descerem dos carros, eles ficaram maravilhados com a beleza do lugar. A casa era uma construção antiga, mas muito bem conservada. Parecia ter saído de uma daquelas revistas de decoração, com suas paredes de pedra e janelas de madeira que davam um charme rústico ao ambiente. Havia um grande alpendre na frente, com cadeiras de balanço e uma rede que balançava suavemente com o vento. Era o lugar perfeito para relaxar, beber um vinho e esquecer do mundo. Mas enquanto os outros descarregavam as malas e começavam a se instalar, Eduardo não conseguia se livrar daquela sensação incômoda. Ele disse que, desde o momento em que pisou fora do carro, sentiu como se estivesse sendo observado. Como se houvesse olhos escondidos na floresta ao redor, vigiando cada um de seus movimentos. Ele olhou para os lados, tentando localizar a origem dessa sensação, mas só viu as árvores balançando suavemente com a brisa e o céu que começava a escurecer. Não havia ninguém lá. Pelo menos, ninguém que ele pudesse ver. Depois de deixar as malas nos quartos, todos se reuniram na cozinha para preparar o jantar. A ideia era fazer algo simples, só para não passar fome na primeira noite. Enquanto cortavam os ingredientes e conversavam, começaram a falar sobre as histórias antigas do sítio, coisas que tinham ouvido de conhecidos ou lido em algum lugar. Eduardo contou que a casa tinha sido construída por um fazendeiro no início do século passado, e que havia rumores de que ele tinha desaparecido misteriosamente muitos anos depois, deixando a propriedade abandonada por décadas. Renata, sempre a mais cética do grupo, deu uma risada e disse que essas histórias eram sempre exageradas. Vocês sabem como é, né? Essas coisas de cidade pequena. Alguém inventa uma história e ela vai crescendo até virar lenda. Aposto que esse fazendeiro só foi embora e ninguém ficou sabendo para onde. Guilherme, no entanto, não estava tão convencido. Ele mencionou que havia lido um artigo sobre casas antigas no interior e que muitos desses lugares tinham histórias de aparições e acontecimentos estranhos. Não estou dizendo que acredito, ele disse, mas é interessante pensar que pode haver algo mais nesse mundo do que a gente entende. Enquanto os outros continuavam a conversa, Eduardo sentiu novamente aquela sensação de estar sendo observado. Mas desta vez, parecia mais intensa, quase palpável. Ele tentou ignorar, concentrando-se na tarefa de cortar legumes, mas o sentimento não ia embora. A sensação era como uma coceira que ele não conseguia alcançar, irritante e persistente. Depois do jantar, eles decidiram aproveitar a noite tranquila e ficaram no alpendre, bebendo vinho e conversando. A lua estava alta no céu, iluminando o lago e a floresta ao redor com uma luz prateada. Era uma visão deslumbrante e, por um momento, Eduardo conseguiu relaxar.
Ele começou a pensar que talvez estivesse exagerando, que talvez fosse só o cansaço e a excitação de estar em um lugar novo que o estavam deixando inquieto. Mas em algum momento, enquanto todos riam de uma piada que Lucas tinha acabado de contar, Eduardo ouviu um som estranho. Era um barulho baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo da floresta. Ele parou de rir e olhou em direção às árvores, mas não viu nada. Os outros continuaram a conversar, sem perceber a mudança no comportamento dele. O som veio novamente, mais alto desta vez, e Eduardo teve certeza de que não estava imaginando. Ele se levantou da cadeira e deu alguns passos em direção à beira do alpendre, tentando ouvir melhor. Clara percebeu que algo estava errado e perguntou o que ele estava fazendo. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou, olhando para os amigos. "O quê?" Marina respondeu, com um tom de confusão na voz. "Acho que tem alguém na floresta", Eduardo disse, agora sentindo uma mistura de curiosidade e medo. Os outros pararam de rir e ficaram em silêncio, tentando ouvir o que Eduardo tinha ouvido. Mas não havia nada além do som do vento nas folhas e o suave murmúrio do lago ao longe. "Você deve estar imaginando coisas", Renata disse, tentando parecer despreocupada, mas havia uma leve preocupação em seu olhar. "Talvez", Eduardo respondeu, embora não estivesse convencido. Eles decidiram deixar isso para lá e continuaram a noite. Mas Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ele disse que, enquanto se preparavam para dormir, não conseguia parar de pensar no som que tinha ouvido, na sensação de estar sendo observado desde que chegaram. No entanto, ele manteve essas preocupações para si, não querendo alarmar os outros ou parecer paranoico. Afinal, todos estavam ali para se divertir, e ele não queria estragar o final de semana. Mas ao fechar os olhos naquela noite, ele mal sabia que esse era apenas o começo de uma sequência de acontecimentos que os faria desejar nunca terem pisado naquele sítio. Ao terminar de me contar essa parte da história, Eduardo fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse tentando afastar as memórias daquele lugar. Eu, do outro lado da mesa, me inclinei para frente, querendo ouvir mais, mas ao mesmo tempo sentindo um frio na espinha. Se o que ele me contava era verdade, então aqueles próximos dias seriam um pesadelo que nenhum deles jamais esqueceria. E eu também. Naquela noite, Eduardo tentou afastar as preocupações que o assombravam desde que chegaram ao sítio. Deitado na cama, ao lado de Clara, ele ouviu sua respiração calma e constante, sinal de que ela já estava mergulhada em um sono profundo. O quarto estava completamente escuro, salvo pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas da cortina, desenhando formas difusas nas paredes. Ele fechou os olhos, tentando se convencer de que tudo estava bem, que a sensação incômoda que o perseguira durante o dia não passava de cansaço e nervosismo. Mas o silêncio naquela casa antiga parecia pulsar com uma vida própria. Eduardo não conseguia ignorar a maneira como a madeira rangia ocasionalmente, como se o peso dos anos tivesse impregnado a estrutura com memórias que agora lutavam para se libertar. Ele virou-se na cama, tentando encontrar uma posição confortável, mas a inquietação persistia. Era como se algo invisível estivesse presente no quarto, apenas esperando o momento certo para se revelar. Enquanto o sono finalmente começava a envolvê-lo, Eduardo foi despertado por um som baixo e repetitivo. Era um barulho abafado, distante, mas claramente presente, como se alguém estivesse batendo levemente na madeira. Ele abriu os olhos, o coração disparado, tentando entender de onde vinha o ruído. O som parecia vir de algum lugar dentro da casa, talvez do corredor ou de um dos quartos adjacentes. Eduardo se levantou, movendo-se com cuidado para não acordar Clara, e seguiu o som. Seus pés descalços tocaram o chão frio, e ele se encolheu ligeiramente com a sensação. Cada passo era cauteloso, e cada rangido do piso soava alto demais em seus ouvidos. Ele abriu a porta do quarto lentamente, olhando para o corredor escuro. O som de batidas contínuas era mais claro agora, vindo de algum ponto à frente. O corredor estava imerso em sombras, e por um momento, Eduardo hesitou. A escuridão à sua frente parecia diferente. Não apenas a ausência de luz, mas um vazio opressor que o fazia se sentir pequeno e vulnerável. Ele respirou fundo, forçando-se a avançar, dizendo a si mesmo que estava agindo como um tolo, assustado por barulhos comuns em uma casa velha. Mas à medida que se aproximava da origem do som, a explicação lógica que ele tentava se impor começava a desmoronar. As batidas eram ritmadas, como se seguissem um padrão deliberado, um chamado que ele não conseguia ignorar.
Ele parou em frente a uma porta que dava para um dos quartos de hóspedes. O som parecia vir de dentro. Eduardo hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta. Ele sabia que se abrisse aquela porta, não teria como voltar atrás. Uma parte dele queria simplesmente voltar para o quarto, deitar-se ao lado de Clara e tentar esquecer o que estava ouvindo. Mas outra parte, mais curiosa e talvez mais insana, o empurrava a descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, ele girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto estava tão escuro quanto o corredor, mas o som das batidas era mais alto agora, ressoando pela pequena sala. Eduardo sentiu o peito apertar. Seus olhos foram atraídos para a janela ao fundo do quarto, onde algo estava claramente fora do lugar. Ele se aproximou lentamente, tentando decifrar o que via. A janela, que deveria estar fechada, estava entreaberta. E foi então que ele viu. A cortina, movida pelo vento, batia ritmicamente contra a moldura de madeira, produzindo o som que o havia acordado. Eduardo soltou um suspiro de alívio, sentindo uma onda de vergonha por ter se deixado levar por seus medos. Ele fechou a janela, prendendo a cortina, e o som cessou imediatamente. Mas antes que pudesse virar-se para sair do quarto, algo prendeu sua atenção. Havia uma marca estranha na parte interna da janela, algo que não estava ali quando ele a fechara. Ele se aproximou para ver melhor. Eram marcas de arranhões, como se unhas afiadas tivessem riscado o vidro repetidamente. As marcas eram recentes, nítidas demais para terem sido feitas há muito tempo. Eduardo recuou, sentindo o sangue gelar em suas veias. Ele sabia que ninguém no grupo tinha tocado aquela janela desde que chegaram. E mesmo que tivessem, quem faria algo assim arranhando o vidro de dentro? Ele passou a mão pelos cabelos, tentando encontrar uma explicação, mas nada fazia sentido. O medo voltou com força total, e pela primeira vez ele considerou seriamente que talvez algo sobrenatural estivesse em ação. Ele saiu rapidamente do quarto, fechando a porta com força demais, o barulho ecoando pelo corredor. O som pareceu despertar a casa inteira, que agora parecia cheia de ruídos, estalos, rangidos, sussurros distantes. Eduardo correu de volta para o quarto, o coração batendo forte no peito. Ele deitou-se ao lado de Clara, tentando encontrar conforto em sua presença. Mas por mais que tentasse, não conseguia afastar a imagem daqueles arranhões em sua mente. O restante da noite foi uma vigília silenciosa. Ele não dormiu, apenas ficou deitado ali, os olhos fixos no teto, ouvindo a casa ao redor deles. Os ruídos continuaram, mas ele não teve coragem de sair da cama novamente. Tudo o que queria era que a manhã chegasse logo, trazendo consigo a luz do dia e, talvez, alguma explicação lógica para o que havia acontecido. Quando o sol finalmente começou a nascer, Eduardo sentiu uma onda de alívio. A casa parecia diferente com a luz do dia, menos ameaçadora. Clara acordou ao seu lado, sorrindo para ele de forma despreocupada, sem ideia do que ele havia passado naquelas horas. Eduardo forçou um sorriso em resposta, mas não conseguiu evitar o olhar de relance para a porta do quarto. Ele ainda podia ouvir os ruídos, como um eco distante em sua mente. Ao se juntarem aos outros na cozinha para o café da manhã, Eduardo notou que Renata e Lucas estavam mais quietos que o normal. Guilherme e Marina pareciam bem, rindo e conversando como sempre, mas havia uma tensão no ar que não passava despercebida. Quando todos estavam sentados à mesa, Eduardo decidiu não mencionar o que havia acontecido. Ele não queria alarmar os outros, pelo menos não ainda, mas algo no olhar de Renata sugeria que ela também não havia dormido bem. Alguém mais ouviu barulhos essa noite? Lucas perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eduardo quase deixou cair a xícara de café que segurava. Ele olhou para Lucas, tentando medir a seriedade da pergunta. O amigo parecia realmente preocupado, os olhos ligeiramente arregalados, como se esperasse que alguém confirmasse sua suspeita. Sim, ouvi algumas coisas, Renata respondeu, hesitante. Mas pensei que fosse só a casa se acomodando. Sabe como é, essas construções antigas? Guilherme riu, tentando aliviar a tensão. Essas casas velhas sempre têm barulhos, é normal. Eu mal ouvi nada, estava tão cansado que apaguei. Eu ouvi, Eduardo disse finalmente, a voz mais baixa do que pretendia. Eu ouvi algo estranho e vi marcas na janela de um dos quartos. Marcas de arranhões. O silêncio caiu sobre a mesa. Marina olhou para Eduardo com os olhos arregalados, enquanto Clara colocou a mão sobre a dele, apertando-a levemente em um gesto de apoio. Guilherme, que sempre gostava de brincar com essas coisas, parecia mais sério agora. Talvez a gente deva dar uma olhada na casa durante o dia, só para garantir que está tudo bem, Clara sugeriu.
só para ficarmos mais tranquilos. Todos concordaram, embora ninguém estivesse realmente tranquilo. A tensão era palpável e o desconforto que Eduardo sentira na noite anterior parecia agora ter se espalhado para o resto do grupo. Enquanto se preparavam para investigar a casa e seus arredores, Eduardo não conseguia afastar a sensação de que o que quer que estivesse acontecendo não era algo que eles pudessem resolver facilmente. A sensação de ser observado persistia, como se algo ou alguém estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. E Eduardo sabia que aquela noite tinha sido apenas o começo. O dia começou com uma atmosfera estranhamente pesada, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que ninguém conseguia nomear. Eduardo sentiu a tensão crescer no grupo enquanto tomavam o café da manhã, o desconforto evidente nos olhares trocados em silêncio. Após a conversa sobre os barulhos na noite anterior e os arranhões na janela, ninguém parecia disposto a continuar ignorando os sinais de que algo não estava certo no sítio. Decidiram que seria uma boa ideia explorar a propriedade durante o dia. Afinal, à luz do sol, tudo parecia mais simples, mais fácil de explicar. Eduardo sugeriu que eles se dividissem. Alguns ficariam na casa para investigar o interior, enquanto outros explorariam o bosque ao redor do sítio. Clara e Marina se voluntariaram para ficar na casa e examinar os quartos e o porão, enquanto Eduardo, Lucas e Guilherme se prepararam para dar uma volta pela floresta. O bosque que circundava o sítio era denso, com árvores altas que pareciam tocar o céu. À medida que o trio avançava pela trilha coberta de folhas, Eduardo não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Ele tentava disfarçar sua apreensão, mas seus olhos se moviam incessantemente de um lado para o outro, buscando qualquer sinal de movimento entre as sombras. "O lugar é bonito, pelo menos", Guilherme comentou, tentando aliviar a tensão. Ele carregava uma pequena faca de caça, mais como uma precaução contra animais selvagens do que contra qualquer outra coisa. Mas não consigo deixar de me sentir um pouco, não sei, estranho", Lucas respondeu. "Ontem à noite, aqueles barulhos me deixaram com um frio na espinha." Eduardo assentiu, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que algo estava errado, mas não queria parecer alarmista. Já tinham visto coisas inexplicáveis, e agora, enquanto caminhavam mais fundo na floresta, ele não podia evitar sentir que estavam se afastando de algo seguro e entrando em um território desconhecido. Caminharam por alguns minutos sem falar, apenas ouvindo o som de seus passos sobre as folhas secas e o canto distante dos pássaros. O silêncio entre eles era quase opressivo, como se cada um estivesse perdido em seus próprios pensamentos, tentando dar sentido ao que estava acontecendo. Então, sem aviso, Guilherme parou abruptamente. Ele ergueu a mão, sinalizando para que os outros parassem também. Eduardo olhou para ele, notando a súbita tensão em seu rosto. "Você ouviu isso?" Guilherme sussurrou. Eduardo e Lucas trocaram olhares rápidos antes de se concentrarem em escutar. Havia um som leve, quase imperceptível, vindo da direção das árvores mais à frente. Era um som irregular, como passos sobre folhas, mas não exatamente rítmicos, como se algo estivesse se movendo entre as árvores, mas de forma hesitante. "Talvez seja algum animal", Lucas sugeriu, mas sua voz carregava uma incerteza que ele não conseguia disfarçar. "Pode ser", Guilherme murmurou, mas sua expressão mostrava que ele também não estava convencido. Eduardo sabia que todos estavam pensando na mesma coisa, mas ninguém queria dizer em voz alta. Sem dizer mais nada, os três começaram a caminhar mais devagar, indo na direção do som. A floresta parecia mais escura à medida que avançavam, as árvores se fechando ao redor deles. Eduardo não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo levados para uma armadilha, mas continuou seguindo os outros. De repente, algo surgiu entre as árvores. Uma figura indistinta no início, mas que gradualmente começou a tomar forma à medida que se aproximavam. Eduardo parou bruscamente, sentindo o coração disparar no peito. A figura estava a cerca de 30 metros de distância, parcialmente escondida pelas sombras das árvores. "Vocês estão vendo isso?" Eduardo sussurrou, sem desviar os olhos da figura. Lucas e Guilherme assentiram, os olhos fixos na mesma direção. A figura parecia humana, mas havia algo profundamente errado em sua postura. Estava curvada, quase como se estivesse sofrendo de uma dor excruciante, mas não emitia som algum. E o mais perturbador, parecia estar vestida com roupas antigas, como se tivesse saído de outra época.
Guilherme, que estava mais à frente, deu um passo hesitante em direção à figura, mas Eduardo o segurou pelo braço. "Espera", ele disse, com a voz trêmula. "Algo não está certo." Antes que pudessem decidir o que fazer, a figura começou a se mover. Mas não foi um movimento natural. Era como se tivesse sido puxada para trás, de repente desaparecendo entre as árvores com uma rapidez assustadora. Um som baixo e abafado, como um gemido, ecoou na floresta, deixando os três paralisados de medo. "Vamos sair daqui", Lucas disse finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. Ele estava pálido, os olhos arregalados de pavor. Sem precisar de mais incentivos, os três começaram a recuar lentamente, os olhos fixos no ponto onde a figura desaparecera. Eduardo sentia o coração batendo descontrolado, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Eles continuaram a caminhar para trás, até que finalmente se viraram e começaram a correr, tentando voltar pelo caminho por onde vieram. Os sons da floresta, que antes pareciam tão tranquilos, agora soavam ameaçadores. Cada estalo de galho, cada sussurro do vento nas folhas parecia amplificado, como se a própria natureza estivesse conspirando contra eles. Eduardo podia sentir o peso do medo crescendo em seu peito, cada passo uma luta para se manter calmo e não ceder ao pânico. Quando finalmente avistaram a clareira onde a casa se situava, todos sentiram um alívio temporário. A visão da casa, com sua estrutura sólida e familiar, trouxe uma sensação de segurança, embora frágil. Eles atravessaram o campo em direção à varanda da casa, respirando pesadamente, os olhos ainda arregalados pelo que tinham acabado de testemunhar. Clara e Marina estavam na varanda, conversando, mas pararam imediatamente ao ver os homens se aproximarem. Marina franziu o senho ao perceber a expressão nos rostos deles. "O que aconteceu? Vocês parecem que viram um fantasma." "Não sabemos exatamente o que vimos", Guilherme respondeu, a voz baixa e sombria. Ele ainda segurava a faca de caça com força, os nós dos dedos brancos. Mas não era algo normal. Clara olhou para Eduardo, que parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. "Havia alguém na floresta", ele finalmente disse. "Ou algo. Não sei o que era, mas estava lá, nos observando. Quando tentamos nos aproximar, desapareceu." Marina deu um passo à frente, os olhos fixos em Eduardo. "Desapareceu? Como assim? Desapareceu?" "Não estou brincando", Eduardo disse, quase implorando para que ela acreditasse. "A coisa, seja lá o que for, simplesmente desapareceu, como se tivesse sido puxada para trás ou evaporado. Eu sei que soa louco, mas foi o que aconteceu." Marina olhou para Clara, que estava visivelmente preocupada. "Nós não encontramos nada dentro da casa", Clara disse, tentando processar as informações. "Nenhuma explicação para os barulhos, nenhuma pista do que pode estar causando isso. Mas agora, se há algo na floresta..." "Eu acho que devíamos sair daqui", Lucas interrompeu, sua voz carregada de urgência. "Pegar nossas coisas e voltar para a cidade. Isso aqui está começando a ficar perigoso. Não sabemos com o que estamos lidando." Eduardo queria concordar. Cada instinto seu gritava para que eles fossem embora o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo havia algo que o prendia ali. Uma necessidade de entender o que estava acontecendo, de enfrentar o que quer que fosse antes que pudesse segui-los para outro lugar. "Vamos esperar até amanhã", ele sugeriu, tentando soar racional. "Podemos passar a noite aqui, mas ficaremos todos juntos na sala, sem nos separar. Se qualquer coisa acontecer, se ouvirmos ou vermos algo, decidimos o que fazer. Se as coisas piorarem, partimos ao amanhecer." Os outros hesitaram, mas no fim acabaram concordando. Ninguém queria admitir, mas todos sentiam que algo estava para acontecer naquela noite, algo que mudaria suas vidas para sempre. E por mais que quisessem fugir, sabiam que não podiam. Não até enfrentarem o que quer que estivesse à espreita no bosque, aguardando o momento certo para se revelar completamente. A decisão de passar a noite juntos na sala trouxe uma sensação temporária de segurança ao grupo, mas a tensão era palpável. Eles arrastaram colchões, cobertores e travesseiros para o centro da sala de estar, tentando transformar aquele espaço frio e antigo em algo mais acolhedor. A lareira foi acesa e a luz quente das chamas projetava sombras dançantes nas paredes. Mas mesmo essa familiaridade não era suficiente para dissipar a atmosfera. Capítulo 4. Pesadelos coletivos.
A decisão de passar a noite juntos na sala trouxe uma sensação temporária de segurança ao grupo, mas a tensão era palpável. Eles arrastaram colchões, cobertores e travesseiros para o centro da sala de estar, tentando transformar aquele espaço frio e antigo em algo mais acolhedor. A lareira foi acesa, e a luz quente das chamas projetava sombras dançantes nas paredes. Mas mesmo essa familiaridade não era suficiente para dissipar a atmosfera opressiva que parecia envolver a casa. Eduardo e Clara estavam deitados lado a lado, com Lucas e Renata próximos. Marina e Guilherme ficaram mais afastados, junto à porta que levava ao corredor. Ninguém parecia disposto a ser o primeiro a dormir, mas o cansaço da exploração e o peso emocional do dia começaram a se fazer sentir. Conversaram um pouco, tentando manter o tom leve, mas cada tentativa de descontração morria rapidamente. O silêncio se instalou, pontuado apenas pelo crepitar do fogo. Aos poucos, um por um, os amigos começaram a sucumbir ao sono. Eduardo resistiu o máximo que pôde, mas seus olhos pesavam cada vez mais, até que finalmente se fechou, mergulhando em um sono inquieto e perturbador. Foi Clara quem acordou primeiro, de um pesadelo tão vívido que demorou alguns segundos para se lembrar de onde estava. Sua respiração estava acelerada e seu coração batia forte. Ela olhou ao redor, tentando se orientar, e percebeu que todos pareciam estar dormindo. A luz do fogo, que antes aquecia a sala, agora estava diminuída, e as sombras nas paredes pareciam mais longas, quase ameaçadoras. Clara se remexeu, tentando afastar a sensação ruim que o sonho deixara. Ela sonhara que estava perdida na floresta ao redor do sítio, correndo entre as árvores enquanto algo a perseguia. Podia ouvir o som dos passos atrás dela, cada vez mais próximos. Mas por mais que corresse, nunca conseguia se distanciar. No momento em que sentiu uma mão fria tocando seu ombro, acordou com um sobressalto. Ela olhou para Eduardo, que estava deitado ao seu lado. Ele também parecia inquieto, murmurando algo ininteligível enquanto dormia. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha e estendeu a mão para tocá-lo, na esperança de acordá-lo suavemente. Mas antes que pudesse fazer isso, Eduardo se mexeu bruscamente, os olhos se abrindo de repente. Ele olhou ao redor com expressão de pânico, como se não soubesse onde estava. Edu, você está bem? Clara perguntou, sua voz baixa e preocupada. Eduardo respirou fundo, tentando se recompor. Eu estava sonhando, ele disse, ainda desorientado. Foi horrível. Eu também, Clara respondeu, sentindo-se um pouco aliviada por não estar sozinha nessa experiência. Sonhei que estava correndo na floresta, sendo perseguida por algo. Foi tão real. Eduardo olhou para ela, e algo em seu olhar a fez perceber que ele também tinha sonhado com a mesma coisa. Eu também estava na floresta, ele disse, sua voz carregada de tensão. Mas, no meu sonho, eu vi uma figura. Ela estava me observando de longe, sempre à espreita. Quando tentei me aproximar, ela desapareceu, e então eu senti que algo estava vindo atrás de mim. Foi quando acordei. Clara sentiu o pânico começar a se formar em seu peito. Será que os outros? Antes que pudesse terminar a frase, Marina se sentou bruscamente, os olhos arregalados de medo. Ela estava suando, e seu rosto estava pálido. Guilherme, ao seu lado, acordou ao sentir o movimento repentino e a segurou pelo braço. O que foi, Marina? Você está bem? Marina levou alguns segundos para se recompor antes de responder. Eu estava sonhando. Era um pesadelo terrível. Eu estava perdida na floresta, como se algo estivesse me guiando mais para dentro, cada vez mais longe, até que eu vi uma casa velha e abandonada, e eu sabia que tinha que entrar, mas algo me dizia para não ir. Mas eu fui mesmo assim, e quando abri a porta, havia algo me esperando lá dentro. Foi quando acordei. Guilherme olhou para Eduardo e Clara com uma expressão séria. Vocês também sonharam com a floresta? Eduardo assentiu, percebendo que algo muito estranho estava acontecendo. Sim, e você? Guilherme balançou a cabeça. Não, mas acordei várias vezes sentindo que algo estava me observando, como se houvesse alguém ou alguma coisa dentro da casa, escondida na escuridão. Enquanto eles conversavam, Lucas e Renata começaram a se mexer, despertando lentamente. Renata foi a primeira a abrir os olhos, sentindo uma angústia que não conseguia explicar. Ela olhou ao redor, vendo todos acordados e claramente abalados. O que está acontecendo? Por que vocês estão acordados? Ela perguntou, notando o tom de urgência nas vozes deles. Pesadelos, Marina respondeu. Todos nós, menos Guilherme, tivemos pesadelos horríveis sobre a floresta. Lucas sentou-se devagar, esfregando os olhos. Eu também. Eu sonhei que estava perdido na floresta, e as árvores estavam tentando me pegar.
Elas se moviam, se fechavam ao meu redor, e quando eu tentava sair, uma delas me segurou. Era como se tivessem vida própria. Renata olhou para ele, seu rosto empalidecendo. Eu sonhei que estava sozinha na casa, mas sabia que havia algo lá embaixo, no porão. Eu desci as escadas, e quando cheguei lá, vi uma sombra se movendo. Tentei voltar, mas a porta se fechou e a sombra começou a se aproximar. Quando estava prestes a me tocar, eu acordei. Eduardo sentiu um calafrio ao ouvir os relatos de todos. Era demais para ser coincidência. De alguma forma, todos tinham compartilhado a mesma experiência perturbadora. Ele não sabia se aquilo era um sinal de que estavam todos sendo afetados por algo na casa ou se havia uma força mais sombria brincando com suas mentes. Não pode ser coincidência, Clara disse, como se lesse os pensamentos de Eduardo. Algo está nos afetando, algo que não entendemos. Talvez seja a casa, ou talvez seja a floresta, mas seja o que for, não é seguro ficarmos aqui. Todos ficaram em silêncio por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. A lareira estalou novamente, e o som fez com que todos se sobressaltassem, como se esperassem que algo surgisse das sombras a qualquer momento. Temos que fazer algo, Lucas disse finalmente. Não podemos simplesmente ficar aqui esperando que isso piore. Mas o que podemos fazer? Renata perguntou, a voz trêmula. Não sabemos o que está nos afetando ou como parar isso. Eduardo sentiu um peso no estômago, como se estivesse à beira de um abismo. Ele olhou para Clara, que parecia igualmente assustada, mas determinada. Eu acho que precisamos descobrir mais sobre este lugar, sobre a casa e a floresta. Talvez, se entendermos o que está acontecendo, possamos encontrar uma maneira de acabar com isso. Marina assentiu, embora estivesse claramente com medo. Podemos começar procurando por mais informações na casa. Talvez haja algo que nos diga mais sobre a história do lugar ou o que aconteceu aqui antes. Guilherme olhou para a lareira, como se estivesse buscando uma resposta nas chamas. Seja o que for, não está apenas brincando com nossos sonhos. Está tentando nos separar, nos quebrar psicologicamente. E se não fizermos algo logo, vai conseguir. O grupo concordou que, ao amanhecer, explorariam a casa com mais atenção, procurando por qualquer pista que pudesse explicar os eventos sobrenaturais que estavam enfrentando. Entretanto, até o sol nascer, ninguém queria voltar a dormir. Eduardo sentiu a tensão crescer à medida que as horas passavam, o cansaço pesando sobre seus ombros. Sabia que estavam se aproximando de algo terrível, algo que estava além da compreensão deles. E o pensamento de que aqueles pesadelos poderiam ser apenas o começo era quase insuportável. O amanhecer trouxe uma leve sensação de alívio, mas também uma consciência sombria de que, à medida que a luz do dia avançava, estavam se aproximando do momento em que teriam que enfrentar as forças que pareciam estar em jogo naquela casa. Eles se prepararam para o que viria a seguir, cada um com seu próprio medo e dúvidas, mas unidos pelo desejo de sobreviver ao que quer que estivesse os perseguindo. O amanhecer trouxe uma claridade tímida e fria, que atravessou as janelas antigas do sítio com a força de um novo começo, mas o ambiente ainda estava envolto em uma tensão palpável. Eduardo e os outros haviam passado a noite em claro, conversando em sussurros, fazendo suposições sobre a origem dos pesadelos que todos, exceto Guilherme, tinham compartilhado. O que quer que estivesse acontecendo naquele lugar não poderia ser ignorado. Após um café da manhã rápido e sem sabor, composto mais por necessidade do que por apetite, decidiram se reunir na sala para discutir o que fariam a seguir. O plano era claro: investigar a casa e seus arredores em busca de respostas. Algo ali estava afetando suas mentes, seus sonhos, e eles precisavam descobrir o que era antes que os acontecimentos se tornassem ainda mais perigosos. Eduardo tomou a dianteira, sugerindo que se dividissem em dois grupos. Um grupo ficaria na casa procurando pistas sobre o passado do sítio, enquanto o outro exploraria a área ao redor, incluindo a floresta que tanto aparecera nos pesadelos. Eu e Clara podemos começar pelo porão, disse Eduardo, tentando manter a voz firme. Ele não queria admitir, mas a ideia de voltar ao porão o deixava desconfortável. Havia algo inquietante naquele espaço escuro e úmido, mas se havia alguma pista escondida sobre o que estava acontecendo, seria um bom lugar para começar. Eu e Guilherme podemos dar uma olhada nos quartos do andar de cima, Marina sugeriu, lançando um olhar preocupado para Renata e Lucas. Vocês podem explorar a floresta novamente, mas tentem não se afastar muito. Não quero que ninguém se perca. Renata concordou,
mas claramente não estava à vontade com a ideia de voltar para a floresta. Vamos ficar perto da casa. Só queremos verificar se encontramos algo em comum. Com o plano traçado, os grupos se separaram. Eduardo e Clara seguiram pelo corredor que levava ao porão. A porta de madeira estava entreaberta, como se tivesse sido usada recentemente, o que só aumentou a sensação de desconforto de Eduardo. Ele segurou a mão de Clara, sentindo o frio dos dedos dela, e juntos desceram as escadas rangentes. O porão era exatamente como Eduardo se lembrava: escuro, úmido e com um cheiro de mofo que impregnava o ar. O espaço era pequeno, repleto de móveis antigos, cobertos por lençóis empoeirados, caixas empilhadas de maneira desordenada e uma estante de madeira parcialmente apodrecida. A única iluminação vinha de uma pequena janela gradeada no alto de uma das paredes, que permitia a entrada de uma luz fraca e difusa. "Por onde começamos?" Clara perguntou, olhando ao redor com cautela. Havia algo de profundamente desconcertante em estar naquele lugar, especialmente depois dos pesadelos que tiveram. Eduardo examinou o porão com atenção, sentindo que algo ali estava fora do lugar. Seu olhar se fixou na estante velha, que parecia ter sido movida recentemente. Havia marcas no chão de pedra, como se tivesse sido arrastada. "Acho que deveríamos começar por aqui", disse ele, apontando para a estante. Juntos, eles se aproximaram e começaram a empurrar a peça pesada. Com algum esforço, a estante deslizou alguns centímetros, revelando uma pequena porta de madeira embutida na parede, anteriormente escondida. Clara olhou para Eduardo, e ele viu o mesmo misto de curiosidade e medo em seus olhos. "Devemos abrir?" "Não temos escolha", Eduardo respondeu, tentando esconder a própria apreensão. Ele estendeu a mão para a maçaneta enferrujada, que girou com um rangido alto e sinistro. Quando a porta finalmente se abriu, revelou uma pequena câmara oculta. A câmara era minúscula, mal iluminada, com paredes de pedra cobertas de musgo. No centro, havia uma mesa de madeira tosca, coberta de pó, onde descansava um livro antigo, com uma capa de couro rachada pelo tempo. Ao lado do livro, havia alguns objetos que pareciam ter sido deixados às pressas. Velas apagadas, um pequeno cálice enferrujado e um conjunto de ossos dispostos em um padrão que imediatamente fez Eduardo sentir um nó na garganta. "Isso não parece certo", Clara murmurou, aproximando-se com cuidado do livro. Ela estendeu a mão, hesitando antes de tocar na capa. Quando finalmente abriu o livro, um cheiro de papel velho e decadente invadiu o ar. As páginas estavam amareladas e manchadas, mas os escritos ainda eram legíveis. Eduardo e Clara começaram a folhear o livro juntos, tentando entender o que estava ali. Era um diário, datado do início do século XX, escrito por alguém chamado Gaspar, que parecia ser o antigo proprietário do sítio. O diário começou com entradas comuns, descrevendo a vida cotidiana no sítio, a construção da casa e os desafios da época. Mas, à medida que avançavam nas páginas, a narrativa tornou-se mais sombria. Gaspar começou a descrever sonhos perturbadores, pesadelos de uma floresta viva que tentava engolir sua alma. Ele escreveu sobre sentir-se observado, sobre figuras sômbrias que pareciam espreitar nas sombras, sempre à margem de sua visão. Eduardo sentiu um arrepio ao ler as palavras de Gaspar, que ecoavam assustadoramente os próprios pesadelos do grupo. Era como se o passado estivesse se repetindo, preso em um ciclo que eles agora faziam parte. "Olha isso", disse Clara, apontando para uma das últimas entradas no diário. As palavras estavam borradas em alguns pontos, como se Gaspar tivesse escrito com mãos trêmulas. A entrada mencionava um ritual, algo que Gaspar acreditava ser necessário para afastar a presença maligna que o atormentava. Ele falava de uma noite em que tentou realizar esse ritual na floresta, mas algo deu errado. A última frase, quase ilegível, dizia: "A sombra está dentro da casa agora." Eduardo fechou o diário com força, sentindo o pânico crescer em seu peito. "Precisamos mostrar isso aos outros." Enquanto isso, Marina e Guilherme estavam no andar de cima, vasculhando os quartos em busca de mais pistas. Eles abriram armários, revistaram gavetas e inspecionaram cada canto, mas a sensação de desconforto era constante. Cada quarto parecia carregar uma energia estranha, como se guardasse memórias antigas e perturbadoras. No último quarto que verificaram, Marina encontrou uma caixa de madeira escondida sob uma cama. Era simples, sem adornos, mas trancada. Guilherme tentou forçar a abertura, mas a fechadura era resistente. "Temos que abrir isso", ele disse, determinado. Marina sugeriu que levassem a caixa para baixo, onde poderiam tentar abri-la com ferramentas.
Enquanto desciam as escadas, cruzaram com Eduardo e Clara, que pareciam perturbados. Encontramos algo no porão, Eduardo disse, sem rodeios. Um diário. O antigo proprietário, ele estava passando pelo mesmo que nós. Há algo aqui, algo que ele tentou se livrar, mas que falhou. Marina olhou para Guilherme e depois para a caixa que carregavam. Encontramos isso no andar de cima. Está trancada, mas tenho a sensação de que pode haver algo importante dentro. Lucas e Renata voltaram da floresta naquele momento, ambos com expressões tensas. Não encontramos nada de anormal lá fora, mas a sensação de ser observado é como se a floresta estivesse viva. Eduardo respirou fundo. Temos que abrir essa caixa e descobrir o que mais há para saber. Precisamos entender o que aconteceu aqui e como isso pode nos ajudar a sair dessa. Com a ajuda de uma pequena chave de fenda, Guilherme conseguiu arrombar a fechadura enferrujada da caixa. Quando abriram, encontraram uma coleção de documentos antigos, fotos desbotadas e mais alguns objetos de aparência ritualística. Entre os papéis, havia uma planta do sítio, com uma marcação que indicava um local na floresta, não muito longe da casa. É isso, Eduardo disse, segurando o mapa. Gaspar tentou realizar o ritual aqui, neste ponto da floresta. Precisamos ir até lá e descobrir o que ele fez, o que deu errado. Clara segurou sua mão e ele sentiu a força de sua presença. Vamos juntos. Seja o que for que esteja nos assombrando, vamos enfrentar isso. O grupo estava unido, apesar do medo evidente nos rostos de cada um. Sabiam que tinham que agir rápido, antes que a escuridão voltasse e com ela os pesadelos e as visões terríveis. Eduardo sabia que aquela noite seria crucial, a última chance de resolver o mistério ou ser consumido pelas forças que pareciam ter tomado posse do sítio. Eles saíram da casa, prontos para seguir o mapa até o local indicado na floresta. O dia, embora claro, não trouxe alívio. Ao contrário, cada passo que davam em direção à marcação parecia aproximá-los mais da verdade sombria que Gaspar havia tentado, em vão, enterrar. Passos na direção da floresta foram lentos e pesados, como se cada um dos amigos estivesse resistindo a uma força invisível que tentava detê-los. O dia, embora claro, parecia carregado de uma energia sombria que pressionava seus corpos e mentes. Eduardo liderava o grupo, o mapa amarelado de Gaspar nas mãos, guiando-os para o local onde o antigo proprietário do sítio havia tentado e falhado em realizar o ritual para afastar a presença maligna que agora eles sentiam. A floresta que o cercava, antes um refúgio de paz, agora parecia vibrar com uma vida sinistra. As árvores, imponentes e antigas, pareciam se curvar em direção ao grupo, seus galhos se entrelaçando como se quisessem aprisioná-los. O vento soprava de maneira estranha, carregando consigo sussurros que soavam como vozes distantes, criando a sensação de que a própria natureza estava conspirando contra eles. A clareira indicada no mapa não estava muito distante da casa, mas o caminho até lá parecia interminável. Eduardo sentia o peso das expectativas dos amigos sobre seus ombros, cada um deles esperando que ele liderasse o caminho para fora daquele pesadelo. A cada passo, ele lutava contra a crescente sensação de pavor que se enraizava em seu peito. Estavam indo na direção certa, mas o que encontrariam ali e se seriam capazes de lidar com isso era uma pergunta que ecoava em sua mente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram à clareira. Era um espaço aberto, cercado por árvores que formavam um círculo perfeito ao redor de uma área coberta de grama seca e folhas mortas. No centro da clareira, havia um pequeno monte de pedras dispostas em uma formação que lembrava um altar rudimentar. Algo naquela disposição parecia errado, perturbador, como se o próprio solo estivesse contaminado por uma energia antiga e maligna. Clara apertou a mão de Eduardo, o medo claramente refletido em seus olhos. Esse é o lugar? É aqui, ele respondeu com a voz baixa e tensa. Foi aqui que Gaspar tentou realizar o ritual. Marina se aproximou do monte de pedras, o olhar fixo na estrutura. E falhou, ela murmurou. Mas o que exatamente ele estava tentando fazer? Eduardo se ajoelhou ao lado do monte, examinando as pedras com cuidado. Havia símbolos gravados nelas, marcas que ele não conseguia identificar, mas que irradiavam uma sensação de mal-estar. Enquanto ele tentava entender o que aquelas marcas significavam, Renata se afastou do grupo, movida por uma sensação estranha de ser observada. Gente, eu acho que tem algo ali, ela disse, apontando para uma parte da floresta onde as sombras pareciam mais densas.
todos se viraram para onde Renata indicava. E Eduardo sentiu seu coração disparar ao ver uma figura emergindo das sombras. Era a mesma figura que ele, Guilherme e Lucas haviam visto no dia anterior. Alta, curvada e vestida com roupas antigas, como se tivesse saído de outro tempo. Mas agora, à luz do dia, a figura parecia mais definida, mais real e infinitamente mais assustadora. A figura se movia com uma lentidão deliberada, seus passos quase silenciosos enquanto atravessava a floresta em direção a eles. O ar ao redor do grupo parecia esfriar com sua aproximação, e Eduardo sentiu a pressão na cabeça aumentar, como se algo estivesse tentando invadir sua mente. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pelo medo. Quem? Quem é você? Clara conseguiu perguntar, sua voz trêmula. A figura parou a poucos metros deles, sua forma ainda envolta em uma leve penumbra. Então, sem aviso, ela ergueu a cabeça, revelando um rosto distorcido, quase irreconhecível como humano. Os olhos da figura, ou o que restava deles, estavam vazios, como duas órbitas negras que pareciam sugar toda a luz ao redor. O rosto estava coberto de cicatrizes e marcas profundas, como se tivesse sido moldado por séculos de sofrimento. Quando a figura começou a falar, a voz que saiu era uma cacofonia de murmúrios e lamentos, como se múltiplas vozes estivessem falando ao mesmo tempo, ecoando uma dor que transcendia o tempo e o espaço. Vocês não deveriam estar aqui. Este lugar pertence à escuridão, aquele que não pode ser nomeado. Ele está preso, mas acordado, sempre acordado. Marina deu um passo para trás, aterrorizada. O que você quer dizer com isso? Quem é ele? A figura ignorou a pergunta, seus olhos vazios fixos em Eduardo. Gaspar tentou quebrar o ciclo, mas falhou. O ritual foi interrompido, o portal foi deixado aberto e agora o ciclo deve se repetir, até que alguém faça o sacrifício. Eduardo sentiu uma onda de desespero invadi-lo. Ele não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Tudo aquilo parecia um pesadelo do qual não conseguia acordar. A figura deu mais um passo à frente, e Eduardo percebeu que o chão ao redor dela estava começando a escurecer, como se fosse consumido por uma força invisível. Você precisa completar o ritual, a figura continuou, sua voz agora se tornando um sussurro venenoso. Fechar o portal, selar o mal. Mas um sacrifício deve ser feito, um sacrifício de sangue. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Eu não posso, eu não sei como. Você não tem escolha, a figura respondeu, sua voz reverberando com um tom final. Se não fizer isso, todos vocês serão consumidos, um por um. E o ciclo continuará com mais vítimas, sempre mais vítimas. A figura começou a se desvanecer, sua forma se dissolvendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Mas antes de desaparecer completamente, ela deixou uma última advertência. O sacrifício deve ser feito antes do próximo pôr do sol, ou ele virá buscar vocês. Com essas palavras, a figura desapareceu, e a clareira voltou ao silêncio mortal que os havia acolhido ao chegarem. O grupo ficou parado, atordoado pelo que haviam acabado de testemunhar. Cada um deles sentia o peso do que haviam ouvido, as implicações do que precisavam fazer para sobreviver àquele pesadelo. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz carregada de medo e confusão. Sacrifício? Do que ele estava falando? Isso não pode ser real. Nós precisamos pensar, Eduardo disse, tentando recuperar a compostura. Precisamos descobrir exatamente o que Gaspar estava tentando fazer e como podemos completar esse ritual. Não temos muito tempo. Guilherme olhou para o monte de pedras, a expressão sômbria. Você acha que ele estava falando sério? Que precisamos sacrificar alguém? Eu não sei, Eduardo respondeu, sua voz baixa. Mas se não fizermos algo, todos nós podemos morrer aqui, e não estou disposto a correr esse risco. Renata olhou ao redor, como se esperasse que a figura reaparecesse a qualquer momento. E se for uma armadilha? E se o que fizermos piorar as coisas? Não temos escolha, Marina disse, embora claramente aterrorizada. Precisamos tentar. Precisamos fazer o que for preciso para sair daqui vivos. Eduardo sabia que Marina estava certa, mas isso não tornava a decisão mais fácil. O peso do que precisavam fazer estava se tornando insuportável e o tempo estava se esgotando. O próximo pôr do sol não estava muito longe, e com ele viria a promessa de algo muito pior do que o que já haviam experimentado. Eles voltaram para casa, sabendo que a partir daquele momento, cada segundo contava. Precisavam se preparar para o ritual. Descobrir exatamente o que era necessário e decidir se estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para salvar suas vidas. Eduardo sentia o desespero crescer em seu coração,
Mas ao mesmo tempo, uma determinação feroz começou a tomar forma. Eles enfrentariam o que quer que fosse, juntos. E, se necessário, fariam um sacrifício. Enquanto o sol começava sua lenta descida, lançando longas sombras sobre o sítio, o grupo se preparava para a noite mais longa e aterrorizante de suas vidas. Em torno à casa, após o encontro com a figura espectral na floresta, foi marcado por um silêncio sômbrio. Cada passo que o grupo dava de volta ao sítio parecia mais pesado, como se uma força invisível estivesse tentando retê-los. O que haviam descoberto na clareira e as palavras assustadoras do espírito pairavam sobre eles como uma sombra ameaçadora. Quando finalmente chegaram à casa, o sol já começava a se inclinar no céu e o tempo parecia correr contra eles. O ambiente dentro da casa, que antes já era desconfortável, agora parecia sufocante, com as paredes apertando-se ao redor deles, como se a própria estrutura estivesse viva e ciente do que estava prestes a acontecer. Eduardo sabia que precisavam agir rápido, mas a tensão crescente entre eles não facilitava a situação. Cada um estava lutando contra o medo e a incerteza sobre o que precisavam fazer. A menção de um sacrifício havia abalado profundamente o grupo, e ninguém parecia disposto a encarar essa possibilidade. "Precisamos nos concentrar", Eduardo disse, tentando manter a calma. Ele espalhou os documentos e o diário de Gaspar sobre a mesa na sala de estar, na esperança de encontrar algo que os ajudasse a entender como completar o ritual. Tem que haver uma maneira de fazer isso sem precisar de um sacrifício. Clara estava ao lado dele, folheando o diário, procurando desesperadamente por respostas. Gaspar escreveu sobre o ritual, mas é tudo muito vago. Ele menciona símbolos, cânticos, mas não há detalhes suficientes, e a parte sobre o sacrifício é horrível. Renata estava de pé, perto da janela, olhando nervosamente para fora. "Vocês ouviram o que aquela coisa disse? Se não fizermos o sacrifício, todos nós seremos consumidos. Mas, como podemos decidir algo assim? Como podemos decidir quem deve morrer?" Guilherme, que estava silenciosamente observando o diário e os papéis, finalmente falou: "Eu não acho que seja tão simples. O espírito disse que o sacrifício é necessário para fechar o portal. Isso significa que estamos lidando com algo maior, algo que não podemos ver completamente." "E se formos todos sacrificados?" Marina perguntou, sua voz trêmula. "E se, no final, nenhum de nós sair vivo daqui?" A pergunta pairou no ar como uma sentença. Eduardo sentiu o peso das palavras de Marina, que ecoavam suas próprias dúvidas. Ele sabia que estavam correndo contra o tempo, mas não podiam simplesmente aceitar a ideia de sacrificar um de seus amigos. Devia haver outra saída, um modo de fechar o portal sem perder ninguém. Eduardo pegou o mapa que encontraram na caixa, observando a marcação que Gaspar havia feito na clareira. "Precisamos tentar entender o que exatamente Gaspar fez de errado. Algo no ritual dele falhou. Talvez possamos corrigir isso e evitar o sacrifício." Lucas, que estava sentado na cadeira ao lado, segurando a cabeça entre as mãos, finalmente ergueu o olhar. "E se não pudermos? E se a única maneira de escapar for fazer o que ele não conseguiu?" O grupo caiu em um silêncio pesado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O tempo continuava a passar, e o sol estava lentamente descendo no horizonte. A noite se aproximava, trazendo com ela a promessa de um perigo ainda maior. Enquanto examinavam os documentos, Eduardo notou algo que parecia ser um esboço feito por Gaspar, oculto entre as páginas do diário. Era um desenho rudimentar de símbolos e runas, acompanhados por algumas palavras em latim. Ele sabia que precisavam decifrar isso para entender o que exatamente deveria ser feito, mas o conhecimento era limitado e o tempo escasso. "Eu conheço um pouco de latim", Marina disse, pegando o esboço. "Estudei na faculdade, mas isso é antigo. Os símbolos parecem ter um significado ritualístico, mas sem mais informações é arriscado tentar qualquer coisa." Clara, que continuava a vasculhar o diário, de repente parou, os olhos arregalados. "Aqui, Gaspar menciona uma âncora, algo que ele acreditava ser necessário para selar o portal. Ele fala de uma energia ligada a essa âncora, algo que conecta nosso mundo ao outro lado. Talvez seja isso que precisamos encontrar." "Mas onde está essa âncora?" Eduardo perguntou, sentindo um lampejo de esperança. "Ela está na clareira? Está ligada ao altar?" Clara leu mais uma parte do diário, sua expressão ficando mais preocupada. Ele não menciona a localização exata, mas fala sobre o lugar onde os dois mundos se encontram. Isso poderia ser na clareira ou em algum lugar mais próximo da casa.
Enquanto tentavam decifrar o que isso significava, Renata, que ainda estava olhando para fora, de repente deu um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Vocês precisam ver isso. Todos se aproximaram da janela, seguindo o olhar de Renata para o lado de fora. No limite da floresta, quase invisível nas sombras do entardecer, estava a mesma figura espectral que haviam visto antes. Mas desta vez ela não estava sozinha. Outras figuras, tão distorcidas e aterrorizantes quanto a primeira, começavam a emergir das sombras, formando um semicírculo ao redor da casa. Eduardo sentiu o estômago revirar. Eles estão nos cercando. Guilherme apertou a faca que trazia consigo, como se isso pudesse oferecer alguma proteção contra o que quer que fosse aquilo. Não podemos ficar aqui. Precisamos nos preparar. Se eles entrarem, temos que terminar o ritual antes que eles cheguem até nós, Eduardo disse com urgência. Se aquelas coisas estão aqui, significa que o portal está prestes a se abrir completamente. Precisamos encontrar essa âncora. O grupo começou a se mexer rapidamente, reunindo o que acreditavam ser necessário para o ritual. Marina continuava a tentar decifrar os símbolos e as palavras do esboço, enquanto Clara e Eduardo preparavam o altar improvisado no centro da sala, usando os objetos encontrados na caixa e no porão. Lucas e Guilherme mantinham um olho nas figuras do lado de fora, que se aproximavam cada vez mais, suas formas fantasmagóricas se destacando contra o crescente crepúsculo. A pressão sobre eles era esmagadora, e o medo parecia enraizar-se em seus corações. Eduardo sabia que não tinham muito tempo, e a sensação de que estavam prestes a falhar os atormentava. Mas ele também sabia que, de alguma forma, precisavam tentar. Não apenas por eles, mas por todos os que haviam sido vítimas daquele lugar antes deles. Quando o sol finalmente desapareceu no horizonte, a escuridão tomou conta do sítio. As figuras do lado de fora, agora mais nítidas e aterrorizantes, começaram a se mover em direção à casa, lentamente, mas com uma determinação inabalável. As sombras dentro da casa cresceram, engolindo o que restava de luz. Marina, com um grito de triunfo e desespero misturados, finalmente decifrou uma parte crucial do esboço. Eu acho que entendi. A âncora é alguém ligado a esse lugar. Alguém que teve um laço emocional forte com a casa, com o sítio. Precisamos de algo pertencente a essa pessoa, algo que conecte diretamente a energia dela ao ritual. Eduardo pensou rapidamente, tentando lembrar de algo que poderiam usar. O diário de Gaspar é o que temos mais próximo dele, mas será suficiente? Tem que ser, Marina disse, com uma determinação desesperada. Não temos outra opção. Eles rapidamente colocaram o diário sobre o altar improvisado, juntamente com os objetos rituais. Marina começou a recitar as palavras em latim, sua voz tremendo, mas clara. O ar ao redor deles parecia vibrar com uma energia sinistra, enquanto as figuras do lado de fora se aproximavam cada vez mais, suas presenças agora tangíveis, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desintegrando. As palavras do ritual ecoaram pela sala, misturando-se com os ruídos distantes da floresta e os sons quase imperceptíveis das figuras se movendo do lado de fora. Eduardo sentia o ar ao seu redor se tornar mais pesado, como se algo estivesse tentando forçá-lo a parar, a desistir. Mas ele sabia que não podiam parar agora. De repente, um som estridente e sobrenatural preencheu o ar, como o grito de uma alma em agonia. As figuras do lado de fora pararam, suas formas contorcidas em dor. O chão sob os pés de Eduardo tremeu, e ele sentiu uma força poderosa sendo liberada ao seu redor. Clara, que havia mantido a calma até então, soltou um grito de pavor quando viu uma das figuras começar a atravessar a porta da frente, sua forma translúcida se materializando dentro da casa. Eles estão entrando! Mas antes que a figura pudesse chegar até eles, a lareira explodiu em chamas, e uma luz intensa encheu a sala, cegando-os momentaneamente. Marina continuou a recitar as palavras do ritual, sua voz agora forte e determinada, como se tivesse encontrado uma fonte de coragem em meio ao caos. Percebeu que as figuras haviam recuado. Elas estavam agora paradas na borda da floresta, seus olhos vazios fixos no grupo, mas incapazes de avançar. A energia no ar ainda era palpável, mas o sentimento de iminente destruição havia se dissipado. O portal, ele está fechando, Marina disse, quase incrédula. Eduardo olhou para o altar, onde o diário de Gaspar agora estava em chamas, queimando com uma luz azulada estranha.
Ele sentiu uma onda de alívio, mas também de tristeza, ao perceber que o que restava do passado daquele lugar estava sendo consumido pelo fogo. Mas antes que pudessem comemorar, Guilherme, que ainda estava na janela, disse com uma voz carregada de pavor: "Olhem, eles não estão indo embora. Estão esperando." Eduardo olhou para fora e um frio correu por sua espinha. As figuras não tinham desaparecido. Elas permaneciam lá imóveis, observando, como se soubessem que algo mais estava por vir. E ele sabia, no fundo de seu coração, que o ritual não estava completo. O que mais precisavam fazer? Eduardo olhou para Marina, esperando que ela tivesse uma resposta, mas ela estava tão perdida quanto ele. O sacrifício? Será que era isso que ainda faltava? Será que mesmo com o portal quase fechado, precisavam fazer algo mais para selá-lo completamente? A casa parecia respirar ao redor deles, as paredes vibrando com uma energia residual. O relógio na parede, que estivera parado por anos, começou a marcar as horas novamente, cada tic-tac soando como uma contagem regressiva. O tempo estava acabando e com ele suas chances de sobreviver àquela noite. Eduardo sentiu a pressão aumentar, mas sabia que não podiam se dar ao luxo de hesitar. Precisavam decidir o que fazer, e rápido. Ele sabia que o sacrifício era o último recurso, mas também sabia que, se não fizessem algo logo, todos eles poderiam se tornar parte da história sombria daquele sítio para sempre. Com o coração apertado, ele se virou para o grupo. Precisamos decidir. Se o sacrifício for realmente necessário, quem de nós vai fazer isso? O silêncio que se seguiu foi denso, opressor. Todos se entreolharam, o terror e a angústia nos olhos de cada um. Sabiam que de uma forma ou de outra, aquela noite não terminaria bem. A questão agora era, quem seria o responsável por garantir que os outros sobrevivessem? O relógio na parede marcava as horas com um som pesado. Cada tic-tac um lembrete de que o tempo estava se esgotando. A atmosfera na casa era tensa, opressiva, e o grupo sentia a presença das entidades do lado de fora como uma pressão constante em seus corações. A certeza de que o ritual não estava completo e de que algo terrível ainda estava por vir pairava sobre eles como uma nuvem negra. Eles estavam juntos, mas a ideia do sacrifício pendia no ar, ameaçando rasgar o frágil tecido que os mantinha unidos. Eduardo olhava para o altar improvisado no centro da sala, onde o diário de Gaspar havia sido consumido pelo fogo azul. Eles haviam feito tudo o que sabiam, seguindo as instruções incompletas e os símbolos esboçados no diário. No entanto, algo ainda faltava, algo crucial que estava fora de seu alcance. Ele sentia a culpa corroendo suas entranhas. A responsabilidade pelo grupo pesava sobre seus ombros e a necessidade de encontrar uma solução urgente estava sufocando-o. Precisamos pensar, Eduardo disse, a voz tensa. Estamos perto de fechar o portal, mas ainda não chegamos lá. O que mais podemos fazer? Marina, que havia sido a principal responsável por decifrar os símbolos, estava sentada ao lado da lareira, seus olhos fixos nas chamas que começavam a enfraquecer. Ela parecia esgotada, como se toda a energia que tinha fosse sugada pelo próprio ambiente. Eu não sei. Fizemos tudo certo, mas o ritual parece incompleto. Guilherme, sempre o mais prático do grupo, levantou-se de sua posição perto da janela, onde estava observando as figuras do lado de fora. Talvez estejamos perdendo algo que Gaspar não conseguiu anotar. Algo que ele descobriu tarde demais. Como o sacrifício, Renata disse, sua voz quebrando o silêncio como um trovão. Gaspar mencionou isso, e a entidade falou sobre isso também. E se for o único caminho? Não pode ser, Clara protestou, segurando o braço de Eduardo como se ele pudesse proteger todos eles da realidade. Não podemos simplesmente sacrificar alguém. Deve haver outro jeito. Lucas, que até então permanecera calado, parecia imerso em seus próprios pensamentos. Ele sempre fora o mais silencioso do grupo, mas agora, com o peso da decisão à sua frente, parecia ainda mais distante. Se Gaspar estava certo sobre o sacrifício, então estamos em uma situação impossível. Precisamos descobrir exatamente o que ele queria fazer, e se não for possível, decidir o que fazer em seguida. Eduardo sabia que Lucas estava certo. Eles precisavam explorar todas as possibilidades antes de considerar o impensável. Mas a presença das entidades lá fora, agora quase tangível, fazia cada minuto parecer um passo mais perto do abismo. Ele precisava tomar uma decisão rapidamente, antes que o medo e o desespero dominassem o grupo. Precisamos voltar ao porão, Eduardo disse, de repente. Talvez haja algo que deixamos passar.
Se Gaspar realmente tentou fechar o portal, ele pode ter deixado mais do que apenas aquele diário. Precisamos vasculhar tudo e rápido. O grupo trocou olhares nervosos, mas a urgência na voz de Eduardo os impeliu a se mover. Marina pegou a lanterna e liderou o caminho, descendo as escadas rangentes que levavam ao porão. A escuridão abaixo era quase impenetrável, como se a luz fosse absorvida pela antiga pedra das paredes. O cheiro de mofo e de terra úmida os envolveu, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. No porão, eles se espalharam, buscando qualquer pista que pudesse ter escapado antes. Eduardo começou a vasculhar as caixas e móveis velhos, enquanto Clara ajudava Marina a examinar as paredes, procurando por compartimentos escondidos ou marcas que indicassem algo importante. Guilherme e Renata revistavam o chão de pedra, movendo tapetes antigos e tentando encontrar qualquer coisa que pudesse ser relevante. Por longos minutos, o único som era o das mãos mexendo em objetos velhos e o ocasional suspiro de frustração. Eduardo estava começando a se desesperar, a certeza de que estavam perdendo tempo cravando-se em sua mente como uma faca afiada. Mas então, Clara soltou um grito baixo, chamando a atenção de todos. Edu, aqui olha isso! Eduardo correu até onde Clara estava, em um canto do porão, ajoelhada diante de uma parede de pedra. Ela havia removido uma pilha de caixas e revelado um painel de madeira desgastado, escondido pela poeira e pelo tempo. A madeira estava marcada com símbolos que à primeira vista pareciam rúnicos, os mesmos símbolos que Marina havia tentado decifrar anteriormente. Parece uma porta, Clara disse, suas mãos tremendo enquanto traçava os contornos dos símbolos. Esses símbolos, eles são iguais aos que estavam no diário de Gaspar. Acho que essa porta leva a algo que ele estava tentando esconder. Guilherme se aproximou, examinando o painel com atenção. Se Gaspar escondeu isso, talvez ele tenha tentado proteger algo. Ou talvez seja uma passagem para onde ele tentou realizar o ritual original. Eduardo sentiu um frio na espinha. E se for exatamente isso? E se esse for o lugar onde o portal foi aberto? Marina, que até então estava em silêncio, se aproximou, seus olhos analisando cada detalhe da porta. Precisamos abri-la. Seja o que for que esteja atrás disso, pode ser nossa única chance de entender o que está acontecendo. Com alguma dificuldade, eles começaram a forçar o painel, tentando encontrar uma forma de abrir a porta secreta. As dobradiças estavam enferrujadas e quase não se moviam, mas depois de alguns empurrões e puxões, conseguiram abrir uma pequena fenda. Um cheiro nauseante de terra e umidade escapou, atingindo-os como uma onda, mas ninguém recuou. Eu vou entrar primeiro, Eduardo disse, tentando não demonstrar o medo que sentia. Fiquem juntos e sigam-me de perto. Um por um, eles passaram pela abertura estreita e entraram em um pequeno túnel de pedra que descia em uma leve inclinação. A luz da lanterna de Marina tremulava, lançando sombras inquietantes nas paredes enquanto avançavam. O túnel era estreito e baixo, obrigando-os a se curvar enquanto seguiam em frente. Após alguns minutos, o túnel se abriu em uma pequena câmara subterrânea. As paredes estavam cobertas de mais símbolos rúnicos, e no centro da sala havia um pedestal de pedra, semelhante ao altar que haviam improvisado na casa. Sobre o pedestal havia um objeto envolto em um pano de linho branco, velho e amarelado pelo tempo. Eduardo se aproximou lentamente, sentindo o peso do momento. Ele sabia, instintivamente, que aquele objeto era a chave para completar o ritual, a âncora que Gaspar havia mencionado em seu diário. Com cuidado, ele removeu o pano, revelando o que estava por baixo. Era um medalhão antigo, de prata, com um símbolo gravado em sua superfície, o mesmo símbolo que aparecia nas paredes e no diário. Eduardo segurou o medalhão, sentindo uma energia fria emanando dele. Era como se o objeto estivesse carregado com a própria essência do sítio, uma conexão direta com o portal que Gaspar havia tentado fechar. Isso deve ser a âncora, Eduardo disse, sua voz quase um sussurro. Este medalhão é o que faltava para completar o ritual. Mas o sacrifício, e se ele ainda for necessário? Marina olhou para o medalhão, seus olhos refletindo a luz da lanterna. Talvez o sacrifício não seja apenas sobre a vida de alguém. Talvez seja sobre entregar algo de extremo valor. Algo que esteja ligado a este lugar, como a própria vida de Gaspar. Renata, que estava parada ao lado da entrada do túnel, se virou para os outros, a expressão no rosto cheia de pavor. Mas e se não for suficiente? E se precisarmos de algo mais? Não temos como saber, Eduardo respondeu, sentindo o peso da decisão se intensificar. Mas precisamos tentar.
Se não completarmos o ritual, as entidades do lado de fora, elas nos matarão. Precisamos acreditar que esse medalhão, junto com tudo o que fizemos até agora, será suficiente. Guilherme assentiu, apertando o ombro de Eduardo em um gesto de solidariedade. Vamos fazer isso juntos e rápido. Não temos mais tempo a perder. Eles voltaram pelo túnel, com o medalhão em mãos, a esperança misturada ao medo crescendo a cada passo. O caminho de volta à sala principal da casa pareceu mais curto, como se o tempo estivesse correndo mais rápido. Ao chegarem, os ruídos do lado de fora estavam mais altos, como se as entidades estivessem se preparando para um último ataque. Eduardo correu para o altar, colocando o medalhão no centro, entre os objetos rituais que haviam reunido antes. Marina começou a recitar novamente as palavras em latim, mas desta vez com uma força renovada, como se soubesse que esse era o momento decisivo. A energia na sala começou a mudar quase imediatamente. O ar ao redor deles parecia vibrar, e a temperatura caiu drasticamente. As chamas na lareira tremeluziram e, de repente, se apagaram, mergulhando a sala em uma escuridão total, exceto pela luz da lanterna de Marina e o brilho azul que começava a emanar do medalhão. Renata e Lucas se aproximaram de Eduardo, como se sua presença pudesse oferecer algum tipo de proteção. Guilherme estava para perto da porta, Menchi, sua faca em punho, como se pudesse enfrentar as entidades que esperavam do lado de fora. A luz azul do medalhão cresceu em intensidade e Eduardo sentiu uma força invisível puxando-o em direção ao objeto. Ele tentou resistir, mas sabia que precisava confiar na energia que o estava guiando. Fechou os olhos, concentrando-se nas palavras de Marina e no ritual que estava em andamento. De repente, um som ensurdecedor preencheu o ar. Um rugido, profundo e primordial, como se a própria terra estivesse gritando. As paredes da casa tremeram e Eduardo sentiu uma onda de poder passando por ele, como se estivesse no centro de uma tempestade. E então, tudo parou. O rugido cessou, as paredes ficaram imóveis e a luz azul do medalhão começou a diminuir, até desaparecer completamente. Marina parou de recitar as palavras, sua voz falhando enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. O silêncio na sala era absoluto, opressor. Eduardo abriu os olhos, ofegante, e olhou ao redor. As figuras do lado de fora não eram mais visíveis, como se tivessem desaparecido junto com a luz azul. Está acabado? Clara perguntou, a voz tremendo. Eduardo pegou o medalhão, agora frio e inerte. Acho que sim. Conseguimos fechar o portal. Mas antes que pudessem relaxar, um som baixo, quase imperceptível, veio de fora da casa. Um som que Eduardo conhecia bem. Era o som de passos, lentos e decididos, se aproximando da porta. Todos congelaram, os corações disparando. Marina apontou a lanterna para a porta, e o feixe de luz tremeu junto com sua mão. Quem? Quem está aí? Eduardo perguntou, a voz cheia de uma mistura de medo e esperança. A porta, que até então estava trancada, começou a se abrir lentamente, como se por uma força invisível. A luz da lanterna iluminou o corredor escuro além da porta, mas não revelou nada de imediato. Então uma figura emergiu das sombras, alta e imponente. Era Gaspar. Ou pelo menos algo que se parecia com ele. A figura estava envolta em sombras, sua forma indistinta, mas os traços de seu rosto eram reconhecíveis. Havia um olhar de profunda tristeza e resignação em seus olhos, como se estivesse em paz, finalmente. O ritual está completo, disse a figura, com uma voz que soava distante, como se viesse de outro tempo. O portal foi fechado, mas o sacrifício não pode ser evitado. Eduardo sentiu um aperto no coração. Mas nós fizemos tudo certo, o que ainda falta? A figura de Gaspar avançou lentamente para dentro da sala, e Eduardo percebeu que ele não estava realmente pisando no chão. Ele flutuava, quase imperceptivelmente, como um fantasma. O sacrifício já foi feito. Quando vocês encontraram o medalhão, a âncora, o vínculo foi selado. Mas um de vocês deve permanecer aqui, para garantir que o portal não se abra novamente. O horror se espalhou pelos rostos de todos. Mas quem? Marina perguntou, a voz quase inaudível. Gaspar olhou para Eduardo, seus olhos profundos e cheios de conhecimento. Aquele que liderou o ritual. Aquele que foi escolhido pelo próprio sítio para ser o guardião. O sacrifício não é de sangue, mas de espírito. Sua vida será vinculada a este lugar, e o portal permanecerá fechado. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que Gaspar estava falando dele. Sabia, no fundo de sua alma, que era isso que o sítio exigia. E
que, de alguma forma, sempre soubera que a responsabilidade cairia sobre ele. Não, não pode ser. Clara sussurrou, as lágrimas começando a rolar por seu rosto. Não pode ser você. Mas Eduardo sabia que não havia outra escolha. Se ele não fizesse o sacrifício, o portal poderia se abrir novamente, e as entidades voltariam. Todos eles morreriam. Ou pior, ficariam presos naquela dimensão sombria para sempre. Ele olhou para os amigos, vendo a dor e o desespero em seus olhos, e sorriu tristemente. Tem que ser assim. Eu fui o responsável por nos trazer até aqui, e agora preciso garantir que todos vocês possam sair. Marina, Renata e Lucas se aproximaram, tentando protestar, mas Eduardo levantou a mão, interrompendo-os. Por favor, não façam isso mais difícil. Eu sei o que preciso fazer. Gaspar assentiu, e a figura começou a desaparecer lentamente, como névoa se dissipando ao vento. Vá em paz, ele disse, antes de desaparecer completamente. Seu sacrifício será lembrado. Eduardo sentiu uma estranha sensação de calma tomando conta de seu corpo. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, por mais doloroso que fosse. Virou-se para Clara, que agora estava chorando abertamente, e abraçou com força, sentindo o calor de seu corpo pela última vez. Eu sempre vou estar com você, ele disse, com a voz cheia de emoção. Lembre-se disso, sempre. Clara soluçou, apertando-o com toda a força que tinha. Eu nunca vou te esquecer, Eduardo. Eu prometo. Com um último olhar para seus amigos, Eduardo se afastou, indo em direção ao altar. Sentou-se ao lado do medalhão, sentindo a energia começar a envolvê-lo, como uma névoa suave. Fechou os olhos, deixando que a sensação de paz o envolvesse, enquanto o mundo ao seu redor começava a se dissolver. Os outros se aproximaram da porta, prontos para sair, mas hesitaram, olhando para Eduardo pela última vez. Sabiam que ele estava fazendo o maior sacrifício possível, e que isso garantiria sua sobrevivência. Com lágrimas nos olhos e corações pesados, eles saíram da casa, deixando Eduardo para trás. Assim que a última pessoa cruzou a porta, o portal se fechou definitivamente. A luz azul que havia emanado do medalhão apagou-se, e o silêncio absoluto reinou na sala. Eduardo, agora sozinho, sentiu-se em paz, sabendo que havia feito a escolha certa. Enquanto a casa lentamente voltava ao silêncio e à escuridão, Eduardo permitiu-se um último pensamento antes de ser consumido pela energia do sítio. Ele havia salvado seus amigos. E isso, no fim, era tudo o que importava. Fora da casa, o grupo olhou para o sítio uma última vez, agora envolto em uma calma sinistra. Eles sabiam que Eduardo havia cumprido seu destino, e com o coração apertado, começaram a caminhada de volta para a cidade, prontos para enfrentar a vida que os esperava, sem Eduardo, mas sempre carregando sua memória em seus corações.